Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Raimunda Nonata, né? Sou advogada, minha segunda formação, porque minha primeira formação eu sou assistente social, tá certo? Hoje, gente, assim, é que nesses dias a gente assim tem sempre um momento no trabalho que parece que chega mais coisas assim sobre referente a um assunto, né? Então, hoje o assunto assim que eu estou trabalhando no momento é com inventário. Tá. Tem assim, teve várias questões, né? Foram assim várias dúvidas. Então, assim, para começar, né? Tô aqui com o aberto o site do Cefaz, do Secretaria da Fazenda, né, do governo do estado do Ceará, porque é de lá que eu estou fazendo o inventário, né, que de minha mãe. Minha mãe faleceu em 2000, no ano de 2000, e eu estava na época, é, não estava nem fazendo faculdade de Direito, né? Porque eu fui fazer a faculdade de Direito, entrei para fazer a faculdade, o curso de Direito em 2003, né? Aí me formei em 2008, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, isso mesmo. Me formei em 2008, em 2009 eu fiz a OAB. Bom, então, assim que eu me formei, os primeiros processos assim, que eu não me formei em direito para advogar. Na verdade, eu sempre, quando eu pensei em fazer a faculdade de direito, foi para prestar concurso, né? E aí, mas assim que eu me formei, logo precisei fazer o inventário de um primo meu, que era primo e padrinho, né? É, Padrinho de fogueiro, padrinho Assis. Aí fiz o inventário de padrinho Assis, meio sem saber, meio assim, né? Meio que você fazer inventário de uma pessoa que você ama, que você gosta, é complicado. Mas ao mesmo tempo, era bom eu fazer porque é, eu faria a coisa certa, né? Vamos pensar assim. Claro que tem advogados e advogados. E aí depois eu fiz. Aí quando foi em 2000 e. Deixa eu ver, tá aqui a data. Em 2014, né? Você vê, eu me formei em 2008. Aí em 2014, assim, porque você sabe, né? Fazer o inventário da própria, né? Da mãe é bem difícil, né? Bem doloroso. Mas eu não tinha outro jeito, se eu não fizesse, não ia contratar advogado, né, para fazer, ninguém. E aí eu resolvi fazer. Na época eu entrei, né, com o processo em 2014. E aí assim, por que o inventário, gente? A importância do inventário, né? O inventário ele vem do direito de sucessões, certo? Então, assim, o patrimônio de uma pessoa que falece, né? Essa pessoa falecida, ela tinha alguns bens, ela passa para os herdeiros dela, né? E os herdeiros são filhos, às vezes tem filho que deixa para os pais, né? Cônjuge, companheiro, são irmãos, sobrinhos, são a família, né? E muitas vezes a pessoa antes de falecer, ela pode deixar um testamento e ela deixa parte dos bens dela para quem ela quiser, né? Parte que, porque assim, existe aí para um outro momento falar. Mas é porque eu fiquei com vontade de falar sobre essa questão do inventário, porque para mim foi difícil fazer o inventário da minha mãe. Primeiro porque assim, eu estava fazendo inventário de uma pessoa que eu amo, né? Que é a minha mãe e que tinha falecido e eu tinha que fazer. E, e por outro lado também, porque quando eu fui fazer o inventário, aí teve assim, familiar, né? Até mesmo, não foi nem o familiar direto, né? Foi tipo sobrinhos, que já falar aquela coisa de fofoca de família, né? Que eu tava querendo vender os bens, por isso que eu tava fazendo o inventário, né? E aí eu parei, né? Eu fiquei sentida na época, quer dizer, já tava chorosa, né? De fazer o inventário da mãe. E aí alguém ainda fala que você quer vender, você quer fazer inventário porque quer vender os bens, porque não conhece muito o que é inventário, né? Naquele momento eu fiquei triste, mas depois
eu até entendi que quem estava falando é porque realmente não entendia, não sabe o que é inventário, né? E assim, e fazer inventário é uma coisa que é interessante porque ninguém engana ninguém, porque existe um juiz, né? E quem achar que está enganado, que pode sofrer alguma coisa em relação ao outro irmão, ao outro familiar, pode procurar um advogado, né? No caso desse inventário, eu sou a única advogada. Os meus irmãos não procuraram um advogado e eles aceitaram, né, que eu fosse advogada, e o processo é lá em Cascavel, né, gente? Quando eu comecei a fazer o processo, em 2014, eu morava, deixa eu ver, eu comecei a fazer em outubro, né? Eu ainda estava morando em São Paulo, e logo depois eu vim pra cá, pra Bahia, né? Que agora eu moro na Bahia. Então, fui lá, fiz o inventário na comarca de Cascavel, né? O meu pai é o inventariante, né? Tá aqui, ó, requerente, né? Meu pai é o inventariante, não tem problema nenhum, vou colocar aqui o nome. Tá aqui, então é isso. E aí, é um processo, né, que é importante, porque, no caso, se faz o inventário e existe a partilha, né, porque existe aqui, ó, o espólio, tá vendo? O espólio da minha mãe, Maria José, né, que aí o que ela tinha de sociedade com meu pai, o meu pai continua sendo meieiro, e ela deixa para os filhos, né? Então aí eu começo aqui, né, a abertura, tá, do inventário, falo um pouco aqui, né, do óbito da minha mãe, falo do meu pai, né, que era casado e tal. Aí depois logo diz, eu geralmente tem algumas petições que a gente pode fazer pedindo apenas para o juiz nomear, né, no caso, ou um filho, no caso eu coloquei o papai, né, como eu pedi para ele ser o inventariante. E aí você espera, né, o juiz aceitar e ver se essa pessoa tem mesmo condições, enfim. E aí, quando eu comecei o inventário em 2014, que eu fiquei sabendo dessa conversa, de que eu estava querendo era vender, eu já estava triste, eu fiquei desmotivada e eu parei, deixei lá, né, o processo lá, ficou parado. E aí, somente em 2019, e assim, aí coloquei os bens, ó, todos os bens aqui, coloquei que não tinha dívida. Aí aqui eu peço, né, para nomear o meu pai como o inventariante. E aí ponho tudo aqui, manifestação da Fazenda Pública, do Ministério Público, né? E aí, enfim, tá aqui, né, ó, em outubro. Aí pedi a procuração para os irmãos. Teve a procuração do papai, né? Aí vem os documentos. Aí para mim é doloroso, né? Estado civil aqui, casamento deles, né? Óbito. E aí são coisas que a gente tem que fazer, né? Documento da minha mãe. E aí todos os irmãos, né? Assinaram a procuração, pedi, fiquei esperando o documento e tal, para poder regularizar, né? Porque na verdade era para regularizar a situação, porque fica uma coisa muito mais tranquila. Eu sou advogada e também sou herdeira, né? Então estou aqui também, né? Tenho procuração aqui nos autos e tudo. Aqui é minha irmã mais velha, tal, o marido dela. Então coloquei aqui todo mundo, né? O processo, tudo certinho. Meus documentos como advogada e também aqui RG, né? E aqui os documentos do inventário, né? Que no caso, no inventário, uma coisa importante que eu vou voltar aqui, que são os documentos aqui do atestado de óbito, né? Olha só, uma coisa que é importante na hora de avisar o óbito, tá vendo aqui? No caso, aí coloca, né, que no caso a minha mãe era casada então com meu pai
e deixou esses filhos, ó, Maria, Raimunda, Nonata, José Adalto, a Ana e Railda Maria, que é Railda hoje. Então isso aqui é muito importante na hora de você fazer um atestado de óbito, né? A declarante foi eu, na época eu declarei, meus irmãos, né, tudo. E aqui foram os médicos, que minha mãe faleceu no hospital que eu trabalhava, né? Então são pessoas aqui, esses médicos, né? Tenho que atestou o óbito, são médicos que eu conhecia, tudo. Enfim, foi bem difícil, né? Voltando. Vamos lá, vamos voltar para falar um pouco. Porque assim, o que acontece? Na hora que a gente, quando a gente informa, a gente faz o inventário, porque na verdade quem quer saber sobre essa questão da partilha é o próprio poder público, né? É o Estado. A gente faz isso porque o inventário, se esses móveis, imóveis que a gente tem, se não tiver um herdeiro, se não tiver destinatários, no caso, vai para o Estado, né? E a gente sabe que tudo que precisa passar para o Estado, né? Por exemplo, se eu comprar uma casa, eu tenho que pagar imposto para o Estado, né? Se eu ganho uma herança, eu tenho que pagar o imposto que chama, no Ceará, eles chamam, que geralmente ITCMD, mas eles me corrigiram lá na Fazenda quando eu falei ITCMD, porque existe essas duas formas, né, de falar, mas lá é escrito TCD, tá vendo? Ó, ITCD, não é escrito ITCMD. E assim, eu aprendi, né, no direito tributário, que é o ITCMD, né, porque tanto você pode falar ITCMD, porque o M é quando é um inventário, quando de morte, né? Porque existe o imposto ITCD e o ITCMD, porque existe. Quando eu ganho, né, alguma coisa, um imóvel eu ganho, aí é ITCD. Mas quando é transferido a partir do óbito de alguém, né, um óbito, aí é ITCMD. Mas enfim, né, isso não tem muita importância. Bom, na verdade, vamos lá, voltando onde que eu estava, bem aqui, né? Vamos lá, voltar aqui rapidinho. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então, coloquei todos os herdeiros, coloquei os bens, né? Estão aqui todos os bens, tudo. São dois imóveis, um imóvel que o meu pai mora hoje e um outro que são duas casinhas que ele alugou e que inclusive tem vídeos aí no meu canal aí do YouTube, que eu tô fazendo uma reforma lá, né, e fazendo um espaço para mim, quando eu vou para lá, meio que assim, as famílias já moram lá, pois meu pai mora com a minha irmã, mora com meu pai, o marido, o filho e neto, e a outra casa é alugada, e a outra casa mora minha irmã, a filha dela, e aí quando você chega, você fica de visita, né, e eu tô ficando muito lá. Agora, da última vez, eu fiquei mais de 2 meses e meio, quase 3 meses. Aí é ruim, né? Você ficar ali meio que sem muito espaço. E aí, como eu sou herdeira, né? E aí eu teria direito a fazer um cantinho lá pra mim. Aí eu resolvi, falei com meu pai. E aí, enquanto não vende, né? Porque meu pai quer vender. Ainda ontem ele falou sobre essa história de vender. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, pronto, você tem que colocar todos os documentos, né? IPTU, para você provar a casa, né? De quem para você, são as provas, né? Depois de tudo isso, o juiz, né, recebeu todas essas informações, né? Aí ele deferiu justiça gratuita, né? Que eu pedi.
e ele pediu para que ele nomeou o inventariante, que foi meu pai, que eu pedi para ele nomear o meu pai, e aí meu pai teria que falar, né, se ele queria mesmo ser o inventariante e para eu apresentar as primeiras declarações. Vocês imaginam isso? Ele fez em outubro de 2014, gente. Vocês sabem quando que eu fui fazer isso aqui? Porque eu fiquei bem sentida, né, da história, de que eu queria era vender, queria era vender e tal. Aí eu fiquei sentida, eu dei uma parada assim, fiquei realmente sem fazer nada. Aí procuraram o meu pai e levaram para ele o documento para ele assinar, ele aceitando ser, né, o inventariante. Daí meu pai recebeu, né, ele assinou aqui, ele ainda conseguia assinar na época, né? Isso, quando ele recebeu, gente, mas também foi isso, eu não fiz nenhum movimento mais no processo. Deixa eu ver quando foi, né? Se tem uma data aqui de quando foi que o meu pai recebeu que ele assinou, né? Que ele recebeu esse documento para, 2015, né? Porque tá vendo? 2015. Aí meu pai em 2015, quer dizer, um ano depois, o meu pai assinou porque eu parei mesmo com o processo. Daí, tá vendo? Em 2015 foi lá, aí levaram até lá, aí ele me falou na época, minha filha, vieram aqui para eu assinar um papel, eu assinei. Eu falei, tá bom, papai. Aí meu sobrinho mandou essa foto aqui, pelo e-mail dele, mandou esse documento, aí eu vi o que era, mas fiquei quieta. Fiquei quieta, não quis mexer em nada, e aí era para eu mexer e eu nada, passou. Aí 2019 mandaram mais alguma informação. Aí em 2019 eu recebi isso aqui, né? Eu fui ver, eu tinha uma intimação que eu tinha que resolver essa questão aqui do inventário, né, do espólio. E eu fui intimada que eu tinha 5 dias sob pena de extinção sem resolução do mérito. E aí foi que por conta disso eu fui, aí eu falei, poxa, eu tenho que. Aí eu fui até lá, na época lá o processo ainda era físico, fui até lá e aí foi que eu falei, tá bom, ok. Aí eu respondi, olha aqui, gente, foi que eu fui responder, né, as primeiras declarações, tá? Aí eu coloquei aqui os herdeiros, todos os herdeiros, né? E tal, somos 5 herdeiros. Coloquei novamente aqui os imóveis que tinha, né, desde a época. E aí fiz aqui a partilha, que é uma coisa muito importante, né, no inventário. Você fazer a partilha. Eu fiz aqui, coloquei, né, o meu pai é viúvo e meieiro e os outros 50% que pertencia à minha mãe, então eles cabem aos herdeiros, né? E aí, cada herdeiro, na época que eu vi, que eu fiz, né, seria, no caso, 50% desse patrimônio todo, ou a metade, né, mesma coisa, caberia para os herdeiros. E aí eu fiz, né, aqui a fração de cada herdeiro, né, que era 20% dos 100% da minha mãe. Porque se a minha mãe ficou com 50% aqui né, aí agora sim, se 50% de todo o patrimônio era da minha mãe e do meu pai. Uma vez que minha mãe faleceu, ficou a metade do papai, que ele é meieiro, né, por conta do matrimônio, e a outra metade da minha mãe. Só que aí como que é feito a conta, né? É 50%, mas esse 50% agora é dividido 100%, né? Desses 50% aqui, 100% são dos herdeiros da Dona Maria José, minha mãe. Então, somos 5 filhos, cada um tem 20% desses 100% da minha mãe, né? Então, é assim que funciona, ok? E aí, eu coloquei todo mundo aqui direitinho e pedi, né, para o juiz aceitar, né, e fazer a partilha e aceitar a partilha, né, coloquei aqui para ele homologar a partilha, certo? Aí quando que eu fui fazer esse, gente, em 2019, né?
né, 2019, aí peguei novamente documento das pessoas que não tinham dado na época, coloquei aqui o IPTU com o valor atual de 2019, ó, né, e, e aí tá, que são três, coloquei novamente um atestado de óbito atualizado, né, porque a gente precisa colocar, tá vendo, ó, coloquei um de 2019, documento, né, de alguns irmãos que não deram na época e eu precisava colocar, tá aqui, do documento da Ana, que ela deu em 2019. Coloquei meu atual, né, porque eu tinha mudado na época, aqui, se vê, aqui de 2019, então eu já estava casada, ó, casei em Salvador, coloquei meu documento atual, né, certidão de... O que é isso aqui? Bom, então, e aí ocorreu então, aqui foi teve aqui então a sentença, ó, a sentença do juiz, né? A sentença do juiz, ele coloca, né, que eu fiz o inventário, né, rolamento sumário, proposto pelo meu pai, né, para abrir a sucessão dos bens da minha mãe. Eu coloco todas as folhas, onde estão, diz que tem esses filhos, hoje todos maiores, explico tudo, né, o juiz explica tudo conforme, aqui é a sentença do juiz, não tem muita, a sentença do juiz, né. E aí o juiz, ele julga procedente, né, o meu pedido, o pedido de partilha dos bens, certo? Para os filhos. Então ele julgou isso e ele falou que após o trânsito e julgado, né, desse documento, né, para expedir o formal de partilha e aprovada a quitação do tributo. O que é essa quitação de tributo? Exatamente o que eu falei. Quando um herdeiro ele recebe uma herança, ele precisa pagar o tributo para receber a herança, né? Que é o ITCD, certo? IT, no caso lá no Ceará, ITCD, certo? Que é ITCMD, que eu estudei assim quando eu fiz direito, mas enfim. Bom, aí o juiz, né, deu esse despacho em 2019 e aí falou que depois disso podia arquivar e tal. Bom, quando ele, aí foi publicado, então em 2020, vocês viram, ó, foi publicado em 2020, gente, 2020, nós estamos em 2022. E eu sem querer mexer muito com essas coisas. Enfim, aqui, né, ó, em 2021, você vê, em 2020 foi publicado a sentença, tal. E eu, ó, fiquei quietinha. Em 2021, tá vendo? Em 2021 eu recebi, né, de novo a publicação, mandando para eu me manifestar, né? Daí, quando foi o ano passado, né, aí informou que transitou em julgado, né, tá vendo, ó, certifico, né, face as prerrogativas por lei conferidas, que a sentença de folhas tal transitou em julgado, ó, desde 2021, que a sentença já tinha transitado em julgado, certo? Aí o que eu fiz? Ok, tinha certidão, já tá tudo certo, e aí olha só, em maio de 2022, entendeu? Foi que eu falei, tá bom, eu vou buscar isso aqui, preciso resolver isso e tal. Bom, tô contando isso pra vocês porque essa coisa, tudo isso, porque depois disso tudo aqui, eu tinha que tomar uma providência, que é exatamente buscar a Secretaria da Fazenda de Cascavel, né? De Cascavel não, do Ceará. Porque, na verdade, a Secretaria de Fazenda do Governo do Estado do Ceará, que cuida dessas questões do Estado, né? Porque o ITCD é pago para a Cefaz estadual, né? O ITCD é pago para... Aí eu falei, gente, eu tenho que, não dá, tenho que ir atrás disso, eu tenho que ver como é que tá essa situação para resolver. Bom, porque, né, tem os bens e tá inventariado, eu preciso resolver. Aí o que acontece?
não sabia nada o que fazer com essa questão da Cefaz, né, da Secretaria de Estado, e aí já entrei e comecei a procurar os serviços. Aí procurei aqui, fui aqui nos serviços e fui. Bom, então vamos ver como é que eu vou. Aí eu fui, bom, tem aqui TCD, então aí eu fui em TCD. Bom, aí primeiro tem isso aqui, ó. Orientação para o primeiro acesso. Aí eu tive que fazer o primeiro acesso, baixei todas essas informações aqui para ler, para poder me certificar do que fazer. Olha só, tive que ler essas apostilas toda, como que funciona. Eu falei, gente, mas isso aqui não me diz. Aí assim, para eu começar a falar sobre alguma coisa lá, eu tenho que me cadastrar. Eu mandei todos os meus dados por e-mail, falar que o ITCD causa morte, tudo, para poder eu dar entrada em quê? Para as pessoas poder ter posse, né? Para eu poder me apossar da minha parte, do meu quinhão nesse inventário, eu preciso pagar esse imposto, tá? Aí depois de validar tudo, eu aprendi que entra por aqui. Depois eu posso até fazer um vídeo pequeno, porque, gente, eu procurei tanto no YouTube como fazer isso daqui no sistema do Ceará e eu não consegui. Eu sei que daí eu ligava pra lá, eu assistia vídeo, eu via tudo. Eu sei que eu consegui entender que tinha um sistema. Aí tem esse sistema aqui, tá vendo, ó? Vipro tramita. Aí eu venho para esse daqui, depois que eu me cadastrei, que eu recebi um e-mail, aí eu poderia estar entrando nesse processo. Aí eu entro aqui, depois que eles mandaram o e-mail, confirmaram, aí eu pude entrar aqui entrar nesse sistema, tá? Deixa eu ver, já tô com ele aberto aqui. Aí eu entrei no sistema, aí nesse sistema, como eu já tô cadastrada, eles me aceitaram, aí eu entro, né? Eu acesso o sistema pelo meu certificado digital, tá? Se entrar, né? Porque tô aqui pedindo para entrar. Deixa eu ver, eu vou entrar de novo, porque eu acho que isso aqui tá parado. Aí acaba que ele pode ser... Deixa eu ver onde que a gente entra aqui. No acesso ao sistema tramita. Que daí, né? Como aquele já estava parado, né? Um tempão, então eu... Certo. Deixa eu ver aqui. E assim, gente, eu até imaginei, né, que esse inventário não ia pagar, né? Que a gente não ia pagar o ITCD, o ITCMD, certo? Mas pelo valor pelo valor que a administração de Cascavel, né, tem dos bens, nós vamos pagar o imposto. E aí eu recebi a informação essa semana, né? Porque também é aquela coisa, realmente eu não estou fazendo realmente desde o início, porque a gente fica meio que, né, preocupado assim, né? Porque um irmão fala que você quer vender, outro irmão fala que você quer tomar parte do seu pai. Então assim, acaba não ficando legal, né? E aí às vezes não fala nem de coração, nem imagina, mas enfim, eu não sei. Eu fiquei bem triste porque foi um sobrinho, né? Porque são fofocas também, né? O sobrinho não falou pra mim. Então alguém falou que o sobrinho falou. E, né? É isso. Agora em relação a ficar com a parte do papai, aí não foi fofoca, não, porque é minha própria irmã mesmo que falou que eu queria ficar. E aí eu tô fazendo até esse vídeo e colocando toda a petição lá, enfim. Não sei se isso muda alguma coisa, mas eu acho importante fazer. E aí vamos ver, né, se o tramita entra. Mas de qualquer forma tá aqui carregando. O que acontece?
quando, no inventário, o que acontece? Se ele não abrir, eu vou explicando. Quando o juiz falou aqui, né, nessa informação que o juiz deu aqui, que né, que o inventário, que a sentença, quando ele fala aqui nessa parte, que você tem que recolher, ó, tá vendo aqui, ó, recolhido administrativamente o tributo, né? Vamos ver agora que abriu, né? Então, olha só, eu abro aqui, e aí vou pro certificado. Tá um pouco pesado, porque como eu tô gravando, né, eu tenho o gravador aqui, fica um pouco pesado o vídeo, né? Mas então, enquanto ele não abre, deixa eu ver, tá abrindo, vamos ver aqui. Abriu. Bom, aqui tem, aí eu entrei com esse certificado aqui, eu entro, tá? Eu acesso, né, que eu não entro. Eu acesso, né, ao programa com esse certificado. Tá? Tá. Vamos ver. Põe a minha senha, né? Do meu certificado aqui. E vamos ver. Como uma coisa é segura, né? Como ninguém, ó, tá vendo? Ó, eu estou representando, ó, tá vendo? Eu estou representando. E aí eu tô representando quem? O meu pai, entendeu? Que ele é o inventariante, tá vendo? Eu sou apenas advogada. Poderia ser a Maria, o João, o Pedro, né? Advogado, mas sou eu. E aí, assim, aqui, olha só, gente, que interessante. Eu fui descobrindo tudo isso, né? Como fazer isso aqui. E aí, aqui tem, ó, tá vendo? Aqui é ICMD, ITCD. Aí, aí eu fui aqui no ITCD e aqui eu fiz o quê? Fui fazer o pedido, ó, tem aqui, tá vendo, ó? Deixa-me ver. Não, pedido de cálculo, tá vendo, ó? Pedido de cálculo causa mortes. Então, primeiro eu tenho que acessar isso aqui, tá? Para fazer o pedido, então eu acesso a esse sistema. E aí eu entro com o pedido de cálculo, né, dos bens, né, da minha mãe. E aí eu entro com esse pedido de cálculo, coloco todas essas informações, tá? Então eu não vou fazer isso porque eu já fiz, né? Só tô mostrando para vocês. Que aí eu entro aqui, quem é descrição, o que é, aí eu coloco aqui todas as informações, ó, pedido de cálculo, tal, ponho tudo aqui, ok? Daí isso eu já fiz. Então eu venho aqui para mostrar para vocês, ó, as minhas solicitações, certo? Eu tenho aqui então as minhas solicitações. Deixa eu ver, processo em andamento. Então, esse processo aqui que está em andamento é exatamente o processo de inventário, né? Deixa eu ver, os dois já foram arquivados pelo seguinte, porque, deixa eu ver se eu consigo ver algum documento dele mesmo arquivado. Não, esse aqui foi de uma isenção que eu pedi para o meu pai, isenção de transporte, né? Deixa eu ver, meus serviços, vamos ver se aqui eles me dão alguma coisa. Sim, ITCD. Mas o que eu quero ver são se eu consigo ver esse processo em andamento. Deixa eu ver se eu consigo visualizar ele. Porque é assim, gente, vocês não imaginam, para eu conseguir ver isso daqui, foi uma loucura. Mas os dois estão arquivados, eu não sei se é esse... que é tá aqui, tá vendo, ó? Aí, olha só, aí eu fiz aquele pedido, tá? Aí eu coloco todas as informações, tá vendo aqui? Aí eu pedi aqui pro núcleo de Aquiraz, ó, tá vendo? Pedi aqui, e eles foram pedindo documentos, e aí eles arquivaram, tá vendo? Arquivaram dia 7, hoje, ó, eles arquivaram hoje. Por que eles arquivaram? Porque eu já... descobri, né, já tenho a informação
do imposto, né? Existe já a informação que a gente vai pagar o imposto, tá bom? Então, eu não tenho nenhuma pendência, eu só tenho que, quando eu vier aqui de novo, quando eu entrar aqui no serviço, eu só tenho que ir aqui, deixa eu ver no ITCD, deixa eu ver o que é isso. Aí agora eu vou só alterar, não, deixa eu ver. Ah, não, gente, não é por aqui não, tá vendo como que é? De jeito nenhum, não é por aqui. Aí eu tenho que vir aqui, ó, já em outro ambiente. Olha aqui, tá vendo? Eu tenho que entrar aqui num outro ambiente, tá? Ó, sou procuradora aqui. Aí eu entro num outro ambiente, para vocês terem ideia, pessoal. Aí eu venho aqui, ó, e entro aqui que é no ITCD, né? Que eles, ó. E aí o que que eu quero? Entendeu? O que que eu quero? Eu quero consultar as guias, entendeu? Porque eu quero ver as guias, porque eu quero ver assim, tudo bem, pronto, tá vendo aqui, ó, consulta a uma guia, tá vendo? Eu vou avançar e vou consultar uma guia. Então, existe tá vendo aqui? A Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará já fez o cálculo, certo? Então, ele fez o cálculo. E aí eu vou pegar aqui qualquer um, que eu não sei quem é quem, mas aí eu vou ver, ó, o cálculo, certo? De quem é esse daqui. Esse daqui não dá para saber de quem é, tá? Advogado sou eu, e aí tem esse daqui, ó, que a gente vai ter que pagar até dia 10 de dezembro desse ano, R$ 720, para poder eu ter direito, né, o meu quinhão, né? Porque você vê aqui, ó, foi calculado, tem tudo aqui. Deixa eu ver se eu volto assim. Não, eu acho que volta por aqui. Bom, e aí aqui tem isso. Aqui dá para saber por herdeiro, ó. Se eu quiser saber por herdeiro, quem é? Vamos ver aqui um herdeiro. Vamos ver esse aqui, o último herdeiro. Que herdeiro é esse? Esse daqui é o José Adalto, ó, meu irmão. Tá vendo? Descendente. Daqui foi calculado, é dele, entendeu? Aí eu vou querer consultar aqui, entendeu? Tá vendo aqui? E aí eu consulto ele, eu coloquei os endereços lá de Cascavel mesmo, tudo. Então, esse herdeiro, ó, com esse número aqui da guia do ITCD é o José Adalto, tá? Descendente. Eu volto, né? E volto ainda. E aqui, se a gente voltar mais, tá aqui os 5 herdeiros, certo? São esses aqui, todos os herdeiros. Buscar cota. Deixa eu vou buscar a cota aqui desse aqui, buscar cota. Deixa eu ver. Não possui cotas participantes. Bom, então não é. Bom, eu ainda tô aqui treinando também, né, gente? Você vê que é um negócio assim que eu ainda tô me descobrindo, né? Mas agora eu já sei que a gente precisa pagar, né, essas guias. Então, é isso. Aqui tem os bens, olha que interessante. Aí aqui eu quero ver, selecione a opção. Tá, acho que vou ver, talvez aqui eu vou, tá bom. Eu vou ver aqui e eu vou ver os bens, não é isso? Ó, tá aqui, tá vendo? Olha que interessante, gente, ó. Esse herdeiro aqui, que tem essa guia, tá? Ele herda desse patrimônio aqui, ele vai herdar, olha só, porque como o espólio é 50%, então, o espólio é 50%, porque meu pai ainda é vivo, graças a Deus. Então, do espólio, esse espólio fica, então, 100% dividido para 5 pessoas. E aí, olha só, deu esse valor dessa primeira casa, tá vendo? Tributável. Deu dessa segunda casa aqui também foi tributável. E da terceira casa. Deu um total, ó, um total de R$ 36, 36 mil, né? 36 mil, tá? O valor declarado foi isso. E o valor, o bem foi avaliado 36 mil. Pelo que a Fazenda entende, é que cada herdeiro tem direito 36 mil.
Então, então a gente vai ter que pagar para a gente poder, se esses bens agora fossem vendidos, para eu receber 36 mil, eu tenho que pagar aquele valor lá de 720, né? Se eu não pagar o valor aqui, ó, tá vendo? Esse valor aqui de 720, se eu não pagar, eu não entro nos bens, certo? Eu não entro, eu não vou. O bem vai ficar separado, ninguém toma. O bem é da pessoa. Mas se a pessoa, se não pagar isso aqui, ela não pode emitir a posse nos bens, tá certo? Então, assim, eu fiz esse vídeo bem longo aqui, né, no YouTube, porque tem muitas perguntas, entendeu? E aí eu tô fazendo também agora, né, o inventário da minha sogra. E vocês não vão acreditar. Tem herdeiro que veio perguntar para mim se tem que dar procuração mesmo. Não tô entendendo. Eu falei, as pessoas não entendem o que é ser herdeiro. Então, quer receber, mas, quer ir pro céu, mas não quer morrer. Então, porque se a pessoa quer receber os bens, ele tem que dar uma procuração. Ou para aquele advogado, ou entra com outro advogado. Porque também tem isso, né? Aqui, por exemplo, se os meus irmãos quisessem, eles poderiam entrar com outro advogado, entendeu? É só habilitar, se habilitar. Claro que só se habilita com advogado. Era só se habilitar ao processo com outro advogado, enfim, né? Agora, o da minha sogra, que eu tô fazendo, teve situações que que tem herdeiro que não perguntou, preciso mesmo fazer essa procuração? Eu falei, gente, o que a pessoa tá pensando na vida? Preciso mesmo receber essa herança, né? Porque para receber é isso. Mas é isso, gente. O vídeo tá ficando muito longo, mas depois eu vou fazer um vídeo, né? Depois que eu aprender, vou fazer um vídeo para deixar no YouTube, o passo a passo para você fazer esse inventário e fazer esse inventário lá no Ceará. Porque você imagina, cada estado tem uma diferença. Em São Paulo eu fiz inventário que é completamente diferente, né? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo.